Olá, eu sou o professor Luiz Alberto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Engenharia de Materiais. A gente vai apresentar algumas práticas a respeito de processamento de materiais cerâmicos para dar um primeiro início a respeito da tecnologia de materiais cerâmicos, tá ok? Então, primeiro a gente vai ver beneficiamento de argilas e fazer algumas discussões a respeito. Beneficiamento em escala laboratorial, tá ok? Então vamos lá, roda a vinheta. Então, pessoal, as matérias-primas que a gente vai usar é a argila São Simão, essa argila aqui, né? É uma argila bastante plástica, ela é escura assim porque tem muita matéria orgânica. É a única argila que é considerada ball clay, que é uma argila de alta plasticidade no país, tá? Que é a argila São Simão. Então a gente vai pesar uma certa quantidade e vai dispersar ela, tá? Então, onde é que a gente vai dispersar? No moinho de bolas, tá? Que é o moinho que vai girar em rolos. Tem essas bolas que são meios de moagem, né? Ela vai girar lá dentro, movimentando e fazendo a dispersão da argila, tá? Junto com a água, tá? Essas bolas são de alumínio. Aqui a gente vai usar depois um dispersante também, que é o silicato de sódio. Ele é bastante recomendado aí para matéria-prima mineral, ele funciona muito bem. Tem outros tipos de defloculantes, mas esse funciona bem com argila minerais, tá? E a gente vai ter aí, então, depois uma peneira, malha bem fininha, recomenda-se pelo menos malha 200, essa aqui no caso é malha 325. Por que isso? Porque a gente vai tentar tirar a fração argilosa, a gente vai peneirar a úmido, quer dizer, com água, a suspensão, para retirar o que não for a fração argilosa, que é uma fração bastante fina, tá? E aí, becker para medir água e a balança. Então iniciamos aí pesando 200 gramas aproximadamente de argila São Simão. Você vê que está em torrões grandes, que ela vai ser ainda suspensa no líquido. Após adicionar a argila, agora 200 ml de água. Tá? Fecha-se o moinho de forma que não vaze, por isso que está sendo colocado esse plástico. E vamos levar isso aí no giramoinhos. Esse aqui é um giramoinhos, o jarro de plástico ali, o moinho de plástico foi colocado em cima, tem aquelas tiras de borracha para dar mais adesão, e aí um motorzinho que faz girar esses rolos, tá? Então vamos girar. Tendo tempo suficiente para 10 minutos, né, no giramoinhos, a gente vai abrir, a gente vê que tem aí a argila aí suspensa, né? Mas está bastante, você vê que a viscosidade é alta, a gente vai derrubar um pouco do moinho para vocês verem. As bolas ficam bastante sujas, né? E praticamente tem um líquido bastante viscoso saindo, né? Mais um pouco, tá? E a gente agora vai voltar esse líquido e adicionar, né, silicato de sódio. Tá? Então 0,2%, que no caso são 0,4 gramas, que a gente diluiu com um pouquinho de água. Tá? Então dilui, pode virar, aí, e agora a gente vai colocar no giramoinhos por 1 minuto. Depois de 10 minutos moendo, a gente adicionou aí o silicato de sódio e vai moer por mais 1 minuto. Depois de moer com silicato de sódio, vai dar uma olhada como é que ficou, tá? Vê que já não cobre tanto, né? A argila não está cobrindo mais o meio de moagem. E vamos ver como é que ficou a viscosidade dela. Aqui a gente já vai colocar direto, ó, como é que está líquida, a viscosidade caiu um monte. Por quê? Por causa que o silicato de sódio é um defloculante que reduz essa viscosidade, ele separa as partículas, tá? E aí está sendo colocado numa peneira malha 325 exatamente para tirar a fração argilosa que vai passar para a parte de baixo aqui, tá? Vê que está passando pouco, né? Porque a malha é bastante fininha. E a gente vai
mexer aqui para que desça tudo. Então ela acaba entupindo, né? As partículas acabam também entupindo a peneira, mas a fração argilosa vai passando para baixo. Você vê que a viscosidade é bastante baixa em comparação com o que a gente tinha anteriormente. Então aí a gente conseguiu passar todo o líquido para a parte de baixo, né? Que está aqui. Ó. Então ficou a argila, que a gente chama de argila lavada, aqui na parte de baixo. Certo? E nos resta esta parte de cima, que a gente vai passar em água exatamente para conseguir enxergar melhor o que é que tem aí dentro, tá? Então vamos lá. Pode já lavar isso aqui? Sim. Então para tirar a argila e conseguir enxergar um pouco o que é que tem aí dentro, o que ficou retido nessa malha, que é mais grossa do que a malha 325, tá? A malha 325 tem aproximadamente 45 microns, tá? de diâmetro. Então o que a gente tem aqui são duas frações, tá? Essa parte marronzinha aqui, ó, é turfa, que é característico da argila São Simão, tá? E essa parte aqui, arenosa, é areia. Então tem muito quartzo aqui, tá? Então fica muita matéria orgânica e areia, tá? E toda a argila passou por esse lado aqui, tá? Aqui, certo? É isso aí. Fizemos a lavagem, chamada lavagem da argila. Espero que tenham entendido aí a prática, né? Que tenham gostado. Aí fica sempre algumas dúvidas, a gente vai tentar responder algumas que são mais genéricas, que tipicamente aparecem. Tá? A gente vai responder essa, se vocês tiverem alguma outra dúvida, coloque aí nos comentários que depois a gente responde. Tá? Então a primeira delas é: por que é necessário beneficiar argilas? Né? Devido a essas impurezas, né, que podem gerar defeitos aí, né, nas peças obtidas a partir desse material. Então você vai começar a ter uma matéria-prima mais confiável, mais constante através desse beneficiamento, né? Principalmente com as contaminações, principalmente numa argila tipo da São Simão, que ela vem com muita impureza, né? E varia muito que tipo de impureza que vem. Então você tem uma maior constância na matéria-prima quando você faz esse beneficiamento. Isso é muito utilizado em escala industrial, mas pode também ser utilizado em escala artesanal, né? A outra pergunta é: quais os principais resíduos que a gente tem nesses materiais? Nas argilas em geral, o que mais aparece é sílica, areia, né? Mas também podem ter pedaços de pedra, pedaços de material orgânico, galhos. Na São Simão, mais comum de se aparecer é a areia, né, que a gente viu, e a turfa, tá? Que é um carvão de baixa caloria, que é associado a esse tipo de argila, que também ajuda muito na plasticidade, né? Então isso aí pode dar problemas, por exemplo, na queima, deixando a peça com coração negro, ela com carbono residual e escura dentro da peça, que também reduz a resistência mecânica, tá? E o quartzo pode eventualmente trincar o material ou produzir alguns defeitos na peça, tá? Então é importante beneficiar para ter uma maior constância, um material mais puro, né? Um argila mineral mais de qualidade melhor. A outra pergunta seria: por que a viscosidade da mistura é alta quando misturamos só com água, sem o defloculante? Porque assim, nós estamos falando de partículas muito pequenas. Os argilas minerais são placas, né? No caso da argila São Simão, que é uma argila caulinítica, então você tem placas de caulinita que tem cargas associadas na superfície e na lateral dessas placas. E as cargas não são iguais, então você tem cargas positivas e negativas aí nas diferentes superfícies, que faz com que elas interajam. Então as partículas acabam se interagindo quando estão em suspensão e acabam se ligando aí por essas ligações de superfície, porque é um material muito fino, então muito pequena a partícula, as cargas de superfície acabam atuando de forma mais acentuada, formando uma espécie de gel, né, com essas partículas sendo ligadas umas à outra. E por consequência, por que a viscosidade cai quando a gente adiciona silicato de sódio? Esse material é um defloculante, tem uma série de outros tipos de defloculantes que podem ser utilizados, né, mas para argila mineral
tipicamente é o silicato de sódio. Então, o que ele acaba fazendo é anulando uma dessas cargas. As cargas positivas, no caso, para o silicato de sódio, poderia ser outro método, né? Poderia ser outro mecanismo, mas aí, no caso, para o silicato de sódio, ele anula as cargas positivas, então as partículas ficam só com cargas negativas e elas começam a se repulsar. Elas repulsando, quebra toda essa gelatina que é formada entre as partículas, né, junto com a água, e a viscosidade diminui. Né? A outra pergunta é: por que a viscosidade diminui quando é adicionado e quais as vantagens do processo? Né? Que vantagem que você tem adicionando silicato de sódio? Bom, é que você diminui a viscosidade, facilita o bombeamento e o manuseio desse tipo de material. Além disso, que é muito importante para a concentração de sólidos, né, posterior, se você for fazer algum outro processo que você não necessite uma suspensão, então você consegue uma concentração maior de sólidos, é o que vai facilitar o processo de retirada de água, da secagem dessa argila. E também no processo de colagem de barbutina você vai ter uma concentração maior, você pode ter uma concentração maior de sólidos com uma viscosidade razoável. Então isso permite você formar a camada durante o processo de colagem em moldes. Tá? Então isso também facilita muito o processo. Então, caso tiverem mais dúvidas, coloquem aí nos comentários. Thank you.